because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Oi, gente! Eu sou Raquel Gomes, do Cinematório. Aqui é Stefânia Amaral, também do Cinematório e do Discos da Estê. E hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso programa, a Bianca Zasso. E a Bianca também é do Elviras, o coletivo de mulheres críticas de cinema, e tem um programa num canal de YouTube. Conta um pouco para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho, Bia. Bom, eu sou a Bianca, do Bia na Toca, do Formiga Elétrica, do Action News e de onde mais me chamarem para escrever e falar. Bom, o Bia na Toca é um projeto meu e de uns amigos aqui de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é da onde eu tô falando. É um projeto junto com a Toca Audiovisual, onde eu comento filmes, falo de diretores, falo dos filmes que eu gosto, dos filmes que eu não gosto, aquela coisa toda. Muito bacana, a gente recomenda bastante o Bia na Toca, que tem um conteúdo muito bom e a Bia manja pra caramba de cinema. Ai, obrigada. Além de ser um carisma. É muito legal. Ai, gente, obrigada. Desse jeito eu fico encabulada. Diva! Obrigada. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre a cineasta, roteirista e produtora escocesa Laine Ramsay. A Laine nasceu em Glasgow em 1969 e se formou em fotografia em uma universidade de Edimburgo. Depois, em 95, ela se graduou novamente na National Film and Television School, a Escola Nacional de Cinema e Televisão, na Inglaterra, onde se especializou em direção de fotografia e direção. Em 96, o curta que realizou como TCC nessa graduação, Small Deaths, foi indicado à Palma de Ouro de curta e ganhou o prêmio do júri em Cannes na mesma categoria. Em seguida, ela lançou Kill the Day, que venceu 2 prêmios europeus de curta-metragem, e em 97, com Gasman, foi indicado novamente à Palma de Ouro e venceu o prêmio de júri em Cannes, também na categoria de curta-metragem, né? Além de ter sido indicado ao BAFTA e receber prêmios em Locarno e Chicago. Em 99, ela lançou O Lixo e o Sonho, Ratcatcher, né? Que eu acho que ele é mais conhecido pelo título original do que por esse título em português. Inclusive, no IMDb nem consta o título traduzido. Que foi o primeiro longa dela, que foi exibido em Cannes e foi o filme de abertura do Festival de Edimburgo. O filme seguinte foi Modern Color, de 2002, protagonizado pela Samantha Morton e baseado em um livro do mesmo nome. A Samantha Morton venceu o prêmio de melhor atriz no British Independent Film Awards. Laine Ramsay foi selecionada, então, para adaptar e dirigir The Lovely Bones, mas saiu do projeto em 2004, quando o livro se tornou um best-seller e os produtores se tornaram, segundo ela, mais gananciosos e passaram a querer uma adaptação extremamente fiel. Em várias entrevistas, ela fala muito mal, assim, da versão do Peter Jackson para esse livro e sobre o que teria sido, né, o filme que ela teria feito, né, uma adaptação menos literal. E o filme seguinte foi o que a trouxe a um público maior, que foi o Precisamos Falar sobre o Kevin, lançado em 2011, sobre o qual a gente vai falar hoje. Em 2013, foi designada para dirigir Jane Got a Gun com a Natalie Portman, mas também deixou o projeto por diferenças criativas. E em 2017, lançou o seu último filme, né, o mais recente, You Were Never Really Here, sobre o qual nós falaremos aqui. Ela também foi membro do júri no Festival de Cannes, em 2013 e em 2015 no Festival de Veneza. E outra menção que ela teve foi em 2007, foi listada pelo The Guardian em 12º lugar em uma lista com os 40 melhores diretores trabalhando hoje. Perguntada em uma entrevista sobre o que para ela torna um filme bom, o que faz um bom filme, né? Ela respondeu que, para mim,
Um bom filme tem que contar uma boa história, mas mais do que isso, tem que saber manipular a linguagem do cinema. Para me tocar, um filme tem que ser muito visual. O som, a música e os personagens também são critérios muito importantes. Você pode dizer tantas coisas em uma história através das imagens. Eu gosto de mostrar as coisas de uma maneira original. Eu gosto de empurrar as formas de expressão visual ao seu limite. E provavelmente porque não gosto de fazer as mesmas coisas 2 vezes. Eu gosto de me colocar em risco, experimentar coisas e aprender com essas experiências. Bom, com essa fala dela, eu acho que a gente pode já puxar um pouco sobre o cinema dela como um todo, né? Devo dizer que ela consegue resumir o próprio cinema dela de uma maneira maravilhosa, porque é isso, é um cinema de risco, é um cinema muito visual e muito sonoro. E eu achei interessante ver a filmografia dela. Eu acho que dá pra fazer uma comparação com a Andrea Arnold, que a gente já falou aqui, que ela tem o mesmo tom meio sombrio que a Andrea Arnold, mas ela tem um cinema mais cru, que vai mais pra violência, ainda que não uma violência gráfica, uma violência que a gente imagina que tá ali. E assim como a Andrea Arnold adapta os livros, ela também adapta não levando a história literal. Ela traz o clima dessas histórias. E o foco na infância e na juventude, que também passava nos curtas da Arnold. São filmes que são atmosféricos, com cenas de sonho e uso de som. E o que vocês acharam de ter assistido os filmes dela agora? Se vocês assistiram outros filmes além daqueles que estão na pauta, também comentem. Bom, finalmente, né? Porque nós precisamos falar sobre o Kevin tem muito tempo já. Chegou a hora. E aproveitando, assim, eu vi todos os curtas, os longas também. E a comparação com o Andrea Arnold é realmente muito pertinente. É bem isso que a Isa falou mesmo. Essa descrição do diretor é perfeita para o cinema. Então, assim, assina embaixo. O primeiro curta dela, né, hoje não vai falar com detalhes de todos, mas só dando uma geral aqui, estou absolutamente apaixonada por Small Deaths, né, de 96, que seriam Pequenas Mortes. Um curta bem rapidinho mesmo e muito centrado, assim, muito focado. Tipo, ele deixa a mensagem muito clara, com cenas incríveis, que até a gente percebe uma recorrência na filmografia dela mesmo disso, assim, né? Não em todos os filmes, mas muitas sacanagens, vamos dizer assim, que acontecem com os personagens, especificamente nesse curta, que são causadas por homens, assim, sofridas por mulheres e causadas por homem. E depois ela começa a trabalhar mais a culpa desses personagens, né, na filmografia. Mas, assim, como eu assisti hoje, eu tenho que dizer que esse primeiro curta dela, se vocês encontrarem o Small Deaths, assistam, porque é uma coisa sensacional você começar no cinema dessa forma. Gente, eu ainda não vi tudo, mas eu já estou impactada pelo que eu vi, porque me chamou muita atenção, assim, eu não desgrudava o olho da tela. E a comparação com a Andrea Arnold também me veio à cabeça, e essa parte visual tão marcada, tão forte, que fica na sua cabeça mesmo, que traz essa experiência cinematográfica belíssima, assim, mesmo que esteja falando de coisas pesadas, às vezes dá aquele nó na garganta, mas o seu olho tá se enchendo daquela imagem. Me lembrou também a Jane Campion, exatamente por esse cuidado com o visual, por esse cuidado com a linguagem cinematográfica mesmo, assim. É muito mais falar pelas imagens do que pelos diálogos em si. Todos esses temas, assim, que ela aborda são muito pesados, mas ao mesmo tempo eu acho que ela consegue trazer esse contraste com poesia também. Então eu me apaixonei e já estou espalhando que é uma das minhas diretoras favoritas. Bom, eu também senti muito de Jane Campion nela, principalmente no O Lixo e o Sonho, né? No Ratcatcher, porque na verdade, a minha experiência, o meu conhecimento da Line foi o seguinte, o meu primeiro filme foi Precisamos Falar sobre o Kevin, né? Comecei pelo mais hypado aí da carreira dela, e eu fiquei impressionada, eu fiquei boba com esse filme. Na época, foi assim, um filme que eu queria discutir com todo mundo, porque mexeu muito comigo. E aí, fui atrás dos curtas, né? Assisti quase todos, revi agora para participar do podcast. E revi também O Lixo e o Sonho. E, cara, continua sendo o meu preferido.
Primeiro pela temática, por tudo. E assim, eu acho que ali ela dá uma assinatura que a gente vai perceber em todos os outros filmes dela. Inclusive no último, agora. Por mais que tenha uma distância visual e também de temática, assim. Um é protagonizado por uma criança, o outro por um adulto. Mas eu vejo semelhanças, assim, na abordagem dela. É bem como vocês falaram. É uma coisa que fica na cabeça da gente. Parece que entra pelo olho e fica dentro da cabeça da gente aquilo ressoando, sabe? Principalmente o Lixo e o Sonho, ele é um filme de uma aparência, assim, opaca, acinzentada, mas eu não consigo desgrudar o olhar, sabe? É quase uma hipnose, assim. Porque você começa a seguir aquele menino. Tem horas que você pensa assim... Você duvida dele, você duvida das pessoas que estão em volta dele, e ao mesmo tempo você quer saber o que vai acontecer, você quer saber quais decisões esse menino vai tomar, porque é incrível como ela consegue criar personagens extremamente jovens e muito donos de si, né? Parece que os personagens dela são, enfim, nesses filmes em especial, são jovens, mas tomam suas próprias decisões. Erradas ou não, mas tomam suas próprias decisões. E eu acho assim, ela consegue construir a atmosfera. Eu acho que isso é raro em muitos diretores. É muito difícil um diretor que consiga construir a atmosfera, né? A gente fala muito dentro do cinema de gênero, de pessoas que constroem isso, mas eu acho que ela consegue, dentro de qualquer temática, mesmo se ela fizesse um filme mais de gênero, eu não acho que ela seja uma diretora de gênero, mas ela consegue criar todo um clima, a gente entra naquilo ali, e mesmo depois que o filme acaba, até a gente se desvencilhar da história, da trilha sonora, principalmente, né? Eu acho que ela escolhe muito bem com quem ela trabalha em trilha sonora. Então, assim, também entrou pra minha lista de diretoras preferidas, e, assim, a gente precisa falar sobre ela sempre e cada vez mais. Isso aí. Nossa, perfeito. Perfeito mesmo. Perfeito isso que você falou, Bia. E um detalhe sobre os curtas ainda é que tem a garotinha, né? A Laine Ramsey Jr. Uhum. Eu fiquei intrigada com ter o Júnior no nome dela. E eu fiquei, gente, será que é filha? Né? Tipo Gilmore Girls, Lorelai. Mas é uma sobrinha dela. Então, provavelmente o irmão muito querido colocou o nome, né? O Lixo e o Sonho também tem. Sim, essa menina tá nos curtas e ela tá no primeiro longa, né? Uma menina ótima. Assim, eu fiquei encantada com a performance dela. É uma diretora que trabalha muito bem com crianças, né? Nesse sentido mesmo. E apesar desse clima pesado, né? Tem os alívios, né? Nesse curta Gasman também de 97, tem uma festa de Natal que eu acredito que ela retomou no Kevin. Que é bem próximo, assim, a atmosfera, a trilha alegrinha, tipo, é um contraste para os personagens, né, ter esses alívios. Até no Kevin mesmo é cheio de momentos de alívio. O último curta dela, que é o Swimmer, de 2012, eu também fiquei encantada, porque preto e branco, aquela coisa linda da natação, moço... Nossa, é muito maravilhoso esse curta. E me lembrou muito um curta também da Mônica Demes. Temos um drop sobre ela, que eu a entrevistei. Uma diretora brasileira. Mas esse curta The Reservoir, de 2015 dela, é bem próximo do Swimmer, da Line. Esse que tu mencionou da repetição também tem uma cena do Small Deaths que ela recria no Ratcatcher, né? Que é... Depois a gente menciona isso. Uhum. Eu também assisti... O primeiro filme que eu vi dela foi o Precisamos Falar Sobre o Kevin, na época que foi lançado, né? E ele automaticamente se tornou um dos meus filmes preferidos da vida, assim. Eu, na época, escrevi sobre o uso de cores no filme, que eu até vou deixar linkado aqui. É um filme que eu sou meio obcecada, assim como a Bia, eu queria falar sobre ele com todo mundo, assim, basicamente. E, por algum motivo, eu não fui atrás dos outros filmes dela na época. Eu só assisti eles agora. Assisti a todos, incluindo o Modern Color, que é o longa que não tá na nossa pauta, e os curtas, né? Assim, é uma experiência muito... imersiva, porque o cinema dela, ele pede isso do espectador, né? Ele pede que a gente tenha esse transe assistindo, tanto as imagens quanto o som. Os sons são muito nesse sentido do etéreo, as imagens do onírico, então a gente fica imerso mesmo. É difícil de explicar um pouco, assim, alguns filmes dela são até difíceis de a gente passar uma sinopse, né? Porque é muito sensorial. Então, nesse sentido, eu acho que o Precisamos Falar Sobre o Kevin é o filme que eu mais gosto dos 4 longas que ela já dirigiu.
Mas, por outro lado, ele é também o mais fácil de ser assimilado, porque ele é o que tem a narrativa mais tradicional. Então... Mas aí a gente pode discutir cada um deles, né, agora. Então, o primeiro filme, o primeiro longa que ela lançou, e que vai ser o primeiro que a gente vai discutir aqui hoje, é O Lixo e o Sonho, o Ratcatcher, que foi lançado em 99. Esse é um desses casos de filme que é difícil de dar a sinopse. No IMDb diz que é um menino, James, em 73, em um subúrbio de Glasgow, que se preocupa com os demais jovens igualmente pobres que o rodeiam. É importante dizer que o filme se passa durante uma greve dos lixeiros, que realmente aconteceu, então a Line, ela cria um cenário que não é só de pobreza, mas é uma desolação imunda. As crianças brincam com os ratos na rua, e a mãe desse menino trabalha fora, o pai bebe muito, quase sempre tá em casa, e ele fica amigo de uma menina mais velha, que é basicamente explorada sexualmente pelos demais, então talvez seja necessário aí um aviso de gatilho pela temática do filme. E o filme ele ganhou o prêmio destinado a novos diretores no Festival de Edimburgo. E a Line Ramsey também foi premiada com um BAFTA para diretores novatos e outros prêmios em festivais pelo mundo. Talvez justamente por essa dificuldade mesmo de ter uma sinopse, é um filme difícil de analisar e de falar, como Isa bem disse, assim, falar qualquer coisa sobre ele. Mas eu não me conectei tanto, né? Ele é bonito como todos os outros, né? Fotografias, locações, os detalhes que a diretora usa. O trabalho com as crianças, como eu disse, essa atmosfera pesada e tal. A televisão está muito, muito presente no filme, né? Vários momentos ali de interseção com essa miséria, com o lixo. Talvez se fosse uma protagonista mulher, eu teria me conectado mais. Talvez se a Line Júnior fosse a protagonista, seria assim, mais intenso para mim. Eu lembrei um pouco da Infância de Ivan, do Tarkovsky, de 62, que também é um garotinho. E tem essa relação toda dele com personagens em situações próximas. E é isso, vou deixar com vocês agora. Só esqueci de falar no início. Falei em protagonista, né? Samantha Morton em Malvern Color, de 2002, está absolutamente sensacional. Assistam também. Não vamos discutir, mas assistam também. É Sim. isso. Bom, eu gostei muito, assim, do filme. Mesmo sendo esse protagonista menino, né? Eu acho que ela consegue passar essa dimensão psicológica dele, essa questão que o filme já quebra uma expectativa. Eu gosto de filmes que fazem isso. Ele começa e de um jeito te faz pensar que o protagonista é um, e aí você descobre que não é esse, o protagonista é o outro. Eu gosto desse deslocamento, assim, porque é mesmo te dizendo, olha como que a gente pode manipular, sabe? Eu gosto quando o filme se assume, assim. E aí você vê que ele já começa com essa pauleira, né? Porque é um menino que já vai enfrentar uma baita de uma culpa. E ele enfrenta de uma forma muito silenciosa, porque toda essa família e toda essa vizinhança desestruturada, em meio a lixo, em meio a, né, esses problemas sociais, é muito de silêncio. Você percebe a tensão das pessoas por não conseguirem se comunicar. Ao mesmo tempo, o filme ele diz tanto, porque é nesses silêncios que você sente esses problemas todos, assim. E às vezes também no toque, os pequenos toques dele com a mãe dele, com a irmã. Então, eu gosto muito de como que as sutilezas que ela utiliza no filme é um ótimo contraste para esse lugar que é tão sujo, tão, né, passando por esses problemas tão visíveis, assim. E questão de saúde também, né? Porque as crianças estão ali sendo contaminadas pelo lixo, pelos ratos e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele traz essa questão psicológica muito forte. E eu amei como ela usa movimentos de câmera que não são muito comuns. Essa questão do foco, como ela usa, assim, né, no mesmo plano, ela foca em algo, depois ela desfoca para aparecer o fundo. Então eu gosto disso. Os planos de detalhes também, que eu acho sensacional, porque informam muito sobre o que essas pessoas estão sentindo, o que esse menino está tentando entender e sonhando, assim. Também eu gosto desses reflexos, que ela usa sempre, reflexos na água, nos vidros, porque ao mesmo tempo que está muito focado nele,
você vê que ele também é reflexo daquele ambiente, né? Daquelas pessoas que estão na vida dele, assim. E é isso, eu acho que é também imersivo. Talvez não tanto quanto precisamos falar sobre Kevin, até porque eu acho que aqui tem uma coisa mais lúdica mesmo, mais lírica, assim, até quando ela usa de sonho, né? De umas coisas assim que são devaneios da cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo que é tão difícil e tem um final que, pra mim, é muito pesado, assim, que eu chorei até quando eu finalizei o filme, eu acho que ele traz essas cenas que, não sei, te dão a esperança que aquele menino estava sentindo, assim. Traz essa dimensão de esperança também. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e assim, é a minha parte preferida do filme, é que tem momentos que a câmera fica em slow motion. Tipo, quando ele enxerga a menina da janela do ônibus, quando ele olha para algumas pessoas, isso fica, né, em câmera lenta. E isso me fez pensar, assim, a impressão que dá é que a gente está dentro da cabeça dele e que naquele momento a vida dele deu uma parada, assim, ficou em outro ritmo, mexeu com ele, de certa forma, o que ele viu, que ele sentiu naquela hora. E, sei lá, ali foi onde o personagem me conquistou, sabe? Essa técnica que ela usou para demonstrar o que ele estava sentindo naquele momento mexeu muito comigo. Uma cena, assim, que para mim é muito emblemática e foi uma cena que eu disse, não, eu tô amando esse filme mesmo. Tem a cena em que o pai dele tá voltando bêbado para casa e aí a menina pede para ele segurar o gatinho enquanto ela vai comprar um sorvete. E aí vem uns caras e tal, e batem nele, e a gente não vê essa agressão, mas a gente vê a calda de morango escorrendo do sorvete para a mão da menina. Parece sangue. Para mim, essa cena, assim, ela diz tudo. Você precisa mostrar o ato violento contra o pai dele. E eu acho que isso é uma coisa que, para mim, assim, é um ponto positivo. Eu acho que a gente vive um tempo assim onde quando a violência não é gráfica, a pessoa é muito acusada de ser tá escondendo o jogo, tá sendo puritana demais. Eu acho que justamente quando as coisas não são mostradas, quando as coisas são sugeridas, eu acho que dói mais, sabe? Mesmo o menino quando cai no canal, no começo do filme, não é uma coisa violenta, você só vai ver depois, a gente não vê ele sendo retirado e tudo mais. Mas mesmo assim é aterrador você perceber o que aconteceu e se põe no lugar do menino. Ao mesmo tempo, depois tem aquela cena em que a mãe dele consola a mãe do menino que morreu. E eu acho aquela cena muito simbólica, porque ele tá ali louco para se livrar daquela situação, porque, enfim, ele carrega uma culpa, mas ao mesmo tempo não quer demonstrar, e aí ele aceita aquele par de sapatos que não serve nele. Quase ali ele meio que dá a entender que a vida dele tá uma droga, não só a dele, mas a de todas as crianças que moram ali. Mas, de certa forma, a impressão que a gente tem é que ele dá uma questionada no que tá acontecendo. Claro que é um questionamento inconsciente, né? Porque a própria relação dele com a menina mais velha é uma coisa diferente, né? Ela encontra nele algo que ela nunca teve. Tanto que tem uma cena em que ela pergunta se ele ama ela e ele diz que sim. Aquele sim é quase uma forma dele amenizar um pouco a dor daquela menina. Ela é uma espécie de objeto dos meninos daquele bairro e, de repente, um menino que é bem mais novo do que ela, e até isso demonstra uma certa descoberta da sexualidade dele, né? Claro que bem sutil e ele parece que não compreende muito bem o que está acontecendo com ele, né? E ela já entende tudo mais, claro que de uma forma um pouco distorcida, mas eu acho que o filme me pegou justamente por essa temática e por mostrar que existe esperança, sabe? E eu acho que as crianças desse filme, elas não são nem um pouco inocentes, e a diretora deixa isso bem claro. Elas até podem ter os seus sonhos, as suas esperanças ali, mas elas não são inocentes. Mas eu acho que o modo como ela mostra faz a gente interagir e acreditar naqueles personagens, né? Mas, por exemplo, pra mim, a cena onde ele invade pela primeira vez a casa vazia, que pode ser a casa dele, né? Quando ele olha pela janela e ele enxerga, é um trigal, eu acho que cria aquela moldura, né? E é quase como se ele estivesse olhando para uma tela de cinema, né? Então, aquilo assim, é lindo. Aquilo é muito lindo, gente.
Então, assim, é aquilo que eu quero viver. Tanto que ele pula a janela e vai brincar lá como se ele entrasse num sonho. Parece que ele tá entrando num filme e vivendo uma pequena alegria ali. E depois, no final, a janela aparece primeiro dividida, né? Que não tava antes, a janela tava toda aberta. E aí a visão já não é tão bonita, né? O campo não tá tão dourado, as pessoas não estão tão felizes, o clima não tá tão ameno. Ali nessa cena da janela é tipo Dorothy abrindo a porta pra Oz, assim, onde o mundo tem cores, né? Porque eles moram naquela situação em que tudo é cinza. Até as roupas das pessoas no bairro deles são completamente cinzas. E é toda aquela sujeira. E aí aquele trigal se abre como uma perspectiva de um futuro melhor, né? A própria mudança da casa simboliza muito isso, né? A expectativa que é colocada em cima da possibilidade de mudar de casa é a expectativa de que o simples fato de sair daquele lugar desolado vai trazer pra eles uma vida melhor. Isso que tu falou do cinza, eu lembrei, tem vários pontos vermelhos dentro desse filme, né? Tem a parede do corredor, da escada onde eles sobem, tem o balão vermelho do amigo dele, aquele que bota o rato ir pra lua. Então, tem vários pontos vermelhos. Isso vai aparecer lá no Kevin também. Claro que com outras cores e tudo mais, mas assim, é meio que não tem pra onde fugir, né? Não tem nenhuma cor alegre. O único momento de, talvez, que a gente busca uma corzinha mais alegre é justamente quando ele olha pra janela, né? E vê essa vida que ele pode ter, né? Então, assim, é um filme muito dolorido pra mim, sabe? Eu saí mal, mas é aquele mal que assim, é poético, tem uma beleza ali naquele caos, mas, assim, é muito triste. Quando você analisa friamente, são crianças vivendo numa situação de miséria, de perigo, né? Afinal, então, acho que é dolorido, mas eu acho que é aquele olhar que ela coloca, sabe? Olha, tá horrível aqui, mas essas crianças ainda têm alguma coisa a oferecer, sabe? Por isso que eu acho que a janela é muito simbólica. Se abrir a janela, essas crianças vão procurar um outro caminho, vão tentar sair daquilo ali. O problema é que, às vezes, a janela não é aberta, né? Ou ela é aberta, mas você não consegue seguir o caminho para fora da janela, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é que esse filme mexe muito com a minha cabeça. Não, perfeito. É isso também, assim, que eu leio dessa janela, assim. É essa possibilidade que essa criança tem ali. E ela vai de encontro a essa possibilidade, por isso que é tão bonita essa cena, porque a gente também vai junto, né? E você comentando sobre o vermelho do balão, nessa hora eu falei, ai meu Deus, porque é nessa hora que o amigo dele sai com o hamster. E aí com esse balão vermelho, eu falei, perigo, isso vai dar merda. Porque aqueles meninos mais velhos, eles são muito violentos, né? Não só com a menina que eles exploram sexualmente, e isso pra mim foi muito pesado, aquelas cenas, mesmo não mostrando, aquilo pra mim me deu, assim, aquele peso, sabe, que eu tive que até suspirar, mas eles também são muito violentos com os outros meninos que são mais jovens e com eles mesmos, assim, é essa masculinidade tóxica, essa coisa que desde criança já começa a praticar atos violentos, a cobrar dos outros uma atitude que seja, assim, violenta para demonstrar que é homem, para demonstrar que é forte. Então, nessa hora eu pensei, caramba, vai dar merda, assim, acabou de uma forma lúdica, mas a gente entende que teve essa tensão. E aí eu fiquei pensando muito, assim, nesse menino que é amigo dele também, porque ele tem essa sensibilidade maior, porque ele tem esse jeitinho diferente, e esse amigo dele, pra mim, também teve essa importância, assim, para pensar nas diferentes infâncias, né? Porque a gente tá muito ali no psicológico do James, mas também tem essas diferentes infâncias. E essa amizade que ele faz com a menina mais velha, como você também apontou, eu também acho que esse eu te amo, que ele fala, né? Que eu amo você, eu acho que é mais uma questão de que ele tá vendo que ela necessita disso. E um necessita do outro pela questão do afeto mesmo, da descoberta, assim. E é muito sensível como a diretora trata isso, porque ele tá descobrindo essa sexualidade e na idade dele, e como ele
tem essa inocência ainda, ele não sabe explicar direito. Mas é tão bonito isso. Você vê que os dois estão, assim, de fato, se conhecendo, assim, e gostando de estarem juntos. Encontraram um alívio um no outro. Sobre a violência dos meninos entre os meninos, né, que a Bia e a Raquel estavam comentando. Uma coisa que me chamou a atenção assistindo é que parece que é tipo um ciclo de violências, né? Essas crianças, elas não têm carinho em casa. O próprio James, que é o protagonista, a mãe dele tá ocupada demais, trabalhando fora, e o pai dele meio que bebendo. E é isso, né? Essas crianças, elas crescem quase que sem adultos e apenas no convívio entre si. Então, assim, cena de respiro, teve um momento que a mãe e as crianças estavam dançando em casa, e aí pareceu um momento de leveza, um momento de descontração ali, né? Mas elas não têm muitos desses momentos, não tem carinho. Então elas descontam tanto uns nos outros, quanto nos animais, o que chama bastante atenção. E aí, isso aí passa por pequenos gestos de delicadeza, como a Bia falou. O James falando que amava a menina, ela perguntando se ele amava ela, pra mim partiu meu coração, assim, porque a situação dessa menina é ainda pior do que a dos meninos naquele lugar, né? E a cena em que ele dorme em cima dela e ela tá, tipo, cuidando dele como se ele fosse um bebê, né? Porque por mais que haja esse despertar, esse interesse que começa a aflorar ainda de um jeito muito inocente, ainda tem uma diferença de idade entre os dois que faz com que ele seja muito o irmão mais novo dela. Eles têm um ao outro naquele contexto, né? Eu lembro também da cena, quando eles se conhecem, né? Que ela perde o óculos. E aí ela pega a mão dele e bota na perna dela, né? E Sim. Aí ele fica ali meio que sem saber por que ela fez aquilo, né? E tira a mão. Eu acho que ali ele deu o sinal pra ela, dizer, olha, eu não sou os outros meninos, eu não vou fazer o que eles querem, o que eles fazem com você. Então eu acho que ali meio que ela se deu conta de que ele entendia ela, ou ele não trataria ela como ela é tratada pelos outros meninos. Então eu acho que ali é meio que a cena que define que vai haver entre eles uma relação, né? Não tô falando de relação amorosa, né? Uma sensação de que ela pode contar com ele, né? Ela não precisa ter medo dele. E aí ela percebe, poxa, nem todos os meninos são iguais e eu posso contar com essa pessoa, eu posso contar com esse garoto, né? E é a partir daí, justamente, que ela começa a procurá-lo, né? A conversar com ele. Bom, gente, é ele que tira os piolhos dela, né? É meio simbólico isso, né? É uma coisa que mãe faz com o filho, tanto que a mãe dele aparece fazendo isso com ele, né? E ele vai lá e faz isso com ela. Então, pra mim, assim, é muito intenso. Eu acho que é a relação mais intensa dentro do filme. Isso da mãe que vocês falaram, eu só queria deixar porque eu gosto muito da personagem da mãe do James. Porque ela primeiro, quando ele pega a meia dela, aquela meia que tá sempre furada, né? E ele ajeita aquela meia como se ele quisesse cobrir o dedo dela, né? Que tá pra fora da meia. Eu acho aquilo, pra mim, é quase um pedido de socorro, né? É como se ele dissesse assim, olha, mãe, eu existo aqui, eu não sou só o seu filho que incomoda, o seu filho que tem piolho, eu sou uma criança também, eu quero prestar atenção, eu quero carinho, né? E ele não tem isso com o pai, isso é muito forte também, né? Ele não tenta esses pequenos gestos de afeto com o pai, né? Primeiro porque o pai tá sempre bêbado, mas e porque me parece que ele tem uma reação, ele tem uma aversão ao pai, né? E uma tentativa desesperada de se aproximar da mãe. Pra fechar agora o Ratcatcher, né? Eu só queria lembrar da cena que foi uma refilmagem de uma cena que ela já tinha feito no curta Small Deaths, que é justamente essa mãe penteando o cabelo do pai, né? Pra que ele possa sair com os amigos pra beber, né? Então é uma cena que é um gesto de carinho, é um gesto de cuidado pra liberar o marido pra uma situação que ela sabe que vai trazer incômodos posteriores, mas que tem um carinho ali envolvido, né? E essa cena tinha nesse curta Small Deaths e ela refilmou dentro do Ratcatcher, né? O terceiro longa da Laine Ramsey e o segundo sobre o qual a gente vai conversar hoje é o Precisamos Falar sobre o Kevin, de 2011, que provavelmente continua sendo o filme mais famoso dela, né? E é adaptado do livro da Lionel Shriver. E é um filme que é sobre a Eva, que é interpretada pela Tilda Swinton, que é uma mulher que tem dificuldade de lidar com a maternidade e a relação com o filho Kevin, interpretado pelo Ezra Miller, que de criança difícil se torna um adolescente que demonstra um pendor para a crueldade. O pai, que é o Franklin, vivido pelo John C. Reilly,
não parece se dar conta do que tá acontecendo na casa dele. E o filme foi indicado à Palma de Ouro em Cannes, venceu o prêmio de melhor filme no London Film Festival e de filme britânico do ano no London Critics Circle Film Awards. Ele ainda ganhou e foi indicado a muitos outros prêmios, incluindo para a atuação da Tilda Swinton e a direção da Lainey Ramsey, né? E aqui tem um fator que a Bia tinha mencionado no Ratcatcher e que se repete aqui e se repete depois no We Were Never Really Here, que é a questão da violência, mas a Lainey Ramsey, ela se preocupa em deixar o espectador conhecer a violência sem a necessidade de mostrar ela, né? Então, assim, todo mundo sabe que esse filme se trata sobre um assassinato em massa numa escola, né? Isso na época foi muito discutido. É debatida a questão da natureza da pessoa versus a criação, que é uma coisa que aparece... Eu comecei a ler o livro, mas não terminei. Aparece mais no livro do que no filme, porque ela opta por mostrar praticamente que a natureza predomina, né? Então ela faz uso de elementos de filmes de gênero, especificamente de suspense, assim, né? Pra criar essa noção do Kevin quase como uma entidade do mal, né? Então tem um quê de Bebê de Rosemary aí, né? Enfim, eu sei de pessoas que não gostam desse filme, gente que acha que o fato de ela colocar a culpa na natureza, como se o Kevin nascesse uma criança má, e não por uma série de fatores sociais e de ambiente em torno dele e tal, é uma simplificação. Mas eu entendo dentro desse contexto diegético que ela tá criando, e nesse sentido, de novo repetindo, assim, é um dos meus filmes preferidos da vida, assim. E pra vocês? Nossa, pra mim também, assim, pra mim é uma obra-prima, esse filme, não tem base. É tanto aspecto que a gente vai precisar dar uma resumida aqui, porque senão a gente fala 2 horas sobre o filme, no mínimo, se deixar. Essa questão do horror da maternidade, acho que virou o meu aspecto preferido de cinema, no geral, assim. Temos a nossa querida Juliana Rojas, que As Boas Maneiras, e o cinema dela todo também tem isso, né, essa questão da maternidade. Eu tenho uma lista de filmes que eu faço sobre isso, né, desse pânico materno que me fascina demais. Eu lembrei agora de uma mãe, que é uma amiga minha, que não gostou em relação à culpa à mulher que é colocada no filme. Né? Tipo, ela não concordou, pelo contrário. Assim, ela acha que muita coisa a mãe é culpada, sim. Enfim, mas eu acho que foi trabalhado de uma forma magistral, assim. E eu não gosto dessas comparações com livros, sabe? Tipo, a gente acaba fazendo, né? Inevitável. Eu não li o livro, mas já vi também, lembrei de mais gente aqui que falou que, não, porque no livro é muito detalhado, eu conheço muito mais ali o que o Kevin tá passando, mas é óbvio, gente, que vai ser mais detalhado porque é um suporte, né, totalmente diferente, que vai te dar descrições ali que o cinema, pra mim, tem que ser imagético, não tem que te dar em expressões, em detalhamento, né? O que ela faz ali, as metáforas visuais da Lainey nesse filme são cabulosas, impressionantes. Ai, é muita emoção, finalmente, poder falar desse filme. Começar assim. Adorei, eu quero essa lista, viu, Estê? Dos filmes sobre o vou linkar aí pra nós. Porque a primeira coisa, assim, que me chamou a atenção, na época eu lembro que eu não conseguia pensar em outra temática que não fosse essa questão da maternidade, né? Porque pra mim, primeiro, aquela abertura, tá? Naquela guerra de tomates lá, pra mim é assim, ó, é uma das cenas de abertura mais legais, eu acho, que eu já assisti. Acho ela simbólica, depois quando o filme acaba, você lembra dela, você volta pro começo do filme, e eu acho o seguinte, tem uma cena, precisamos falar sobre o Kevin, eu preciso falar sobre essa cena, porque pra mim ela é muito, assim, eu lembro que eu vi no cinema, depois quando eu fui ver de novo em casa, eu pausei várias vezes, que é quando o Kevin já nasceu, e aí ela tá empurrando o carrinho, e ela para, e fica ouvindo a britadeira, na obra ali, e ela faz uma cara, assim, de prazer mesmo. Eu ouvi, na época, muitos comentários que aquela cena era exagerada. Óbvio que quem fez esses comentários foram homens, tá? Nada contra os homens, mas, né, eles jamais vão saber o que é sentir prazer ouvindo uma obra. Então, eu parei e pensei o seguinte, aquela cena, pra mim, ela é o mote. Eu também li o livro, mas pra mim, aquela cena, ela funciona como o seguinte, ali a gente pode tirar a culpa do Kevin ser quem o Kevin foi, da mãe, porque desde o começo isso é perceptível, eu acho que todo mundo percebe, né, que ela não quer aquela gravidez, ela não estava preparada para ser mãe,
de repente aconteceu. E a saída dela foi ter essa criança, foi formar uma família. E aí, assim, aquela cena, pra mim... E tem outra também, que é quando ela entra na escola, e aí todas as crianças estão correndo em direção contrária, que ela tá caminhando, né? E ela olha para aquelas crianças rindo, sorrindo e tal. Em propaganda de margarina, aquilo seria o símbolo da felicidade, né? E ela tá com uma cara assim que ela não aguenta mais ver criança, ela não aguenta mais ouvir criança falando, gritando, sorrindo, berrando. Então, eu acho assim, ó, se a gente tivesse que escolher um filme para falar sobre a verdadeira maternidade, principalmente a maternidade que não é uma escolha, que acontece e você se vê obrigada, seja pelo motivo que for, a assumir essa condição de mãe, eu acho que precisamos falar sobre o Kevin. Então, curioso mesmo essa coisa de homens terem falado que ela estava exagerada, porque isso, inclusive, tem no filme, né? O marido dela fala isso pra ela. E isso é o que a gente escuta em muitas situações. Porque a gente é sempre colocado, né, como se a gente fosse louca, como se a gente tivesse TPM, como se a gente tivesse histérica, essa palavra, então. Enfim, e como não ser exagerado, entre aspas, se o filme é inteiro pelo ponto de vista dela? É a questão das lembranças dela, dos devaneios dela, do que ela sofre, do que é para ela algo tão forte que não tem como o filme não passar esse exagero, digamos. Porque é por isso que ela tá passando. É por esse peso, porque é uma violência sem tamanho, assim, e ela carrega essa culpa e as pessoas tratam ela com violência. Então, cara, não tem como não ser dessa forma. Porque é muito ela, é muito dos sentimentos dela, do que ela tá pensando e tal. E os simbolismos são muito fortes, são muito bacanas, assim. Ela já vinha trabalhando com simbolismo nos outros filmes, mas nesse, sim, fica bem mais maduro, até é uma coisa incrível. As rimas visuais também eu gosto bastante, assim, porque ao mesmo tempo que esses dois, né, ela e o filho, eles se repelem, é como se eles tivessem uma relação, assim, de repelir, mas também de necessidade do outro, assim. É algo estranho. É essa tensão, assim, que você vê que muitas coisas que ele faz é para atingi-la. Ela também tenta fazer coisas para aproximar dele. Ela não tá ignorando a situação. Ela tá sofrendo com a situação, assim. Eles, desde o início, né, essa relação, ela é problemática, porque, como a Bia bem falou, assim, já se percebe que ela não queria ter, mas acaba tendo. E aí fica um pouco subentendido que talvez ali nas primeiras horas, quando o neném nasce e tudo mais, ela tá tendo uma depressão pós-parto, alguma coisa, fica muito subentendido, não dá pra dizer que é isso, mas que é parecido, né? Essa coisa de não querer cuidar, de se sentir um pouco com vontade de fugir, enfim. Então, assim, essa relação tensa desde o início. E o que me incomoda um pouco é que talvez ele seja muito unidimensional, no sentido de que ele sempre é esse demônio e só no último momento que você enxerga um pouco de humanidade nele, mas desde o início, aquele olhar, aquela boca, aquela fala, aquele jeito que crava ele como um demônio mesmo. Mas eu penso que, tipo, tá dentro do ponto de vista dela também. Ela tá sendo perturbada por esse menino, sim. Então faz todo sentido. Exato. Eu acho que essa é a principal crítica ao filme, que é esse aspecto, talvez, unidimensional do personagem enquanto força maligna, né? Mas sempre lembrando que a gente tem o ponto de vista dela e da maternidade compulsória, assim, da obrigação que ela teve em relação a essa criança. Eu até li em algum lugar que o Ezra Miller conseguiu o papel, foi justamente na audição, foi essa cena final. Porque aí ele consegue mostrar a vulnerabilidade do personagem. Que ele parece um animalzinho ali, né? Que tá pedindo, que tá arisco e tá quase que pedindo ajuda naquela situação. Mas até ali ele vinha sendo, mesmo nas versões criança, absolutamente mal. Mas nas conversas deles ali no final, mostra que esse mal era, na verdade, também uma coisa de querer se aproximar dela, porque eles são um espelho um do outro. Eles até aproximaram a Tilda fisicamente a ele pra elevar essa aproximação. E embora ele, desde bebê no carrinho, já incomode ela absurdamente, em alguns momentos
a dificuldade dela de se relacionar com ele transparece como no momento em que ele tá sendo meio jocoso e ela dá um tapa na mão dele, ou quando ele já grandinho ainda tá fazendo cocô na fralda e ela vai brigar com ele e sem querer quebra o braço dele. E aí, nesse momento, até chama atenção que o pai fala assim, não sei o que você fez, mas funcionou, porque se houve a descarga no fundo, ele parou de fazer o cocô na fralda, foi e fez no banheiro. Ou seja, a violência funcionava pra ele como uma forma de diálogo, desde muito pequeno. Mas isso é uma coisa que, assim, é óbvio, se a gente tirar do contexto diegético do filme, a gente vai questionar que tipo de pedagogia é essa, mas dentro do filme, né, dentro desse contexto, é algo que funciona. O festival Tomatina, que a Bia mencionou, eu acho sensacional essa cena, porque eu acho, assim, que é isso que a Line faz tão bem de mostrar a violência sem mostrar, né? Ali ela mostra um banho de sangue, e a gente não precisa ver o que aconteceu na escola depois. A gente já tá vendo no início o que aconteceu na escola. Porque com certeza aquela quadra estaria muito próxima ao chão que a Tilda Swinton deita no meio do Festival dos Tomates ali, que é gráfico, né? E aí vem pra mim a parte mais forte do filme, além, claro, da direção da narrativa, né? Que é justamente o uso de cores, porque o vermelho tá extremamente marcado na narrativa e ela não mostra esse sangue, ela só mostra esse vermelho o tempo inteiro, mas ele não é um vermelho que tá só, é um vermelho que tá sempre entremeado das outras cores primárias, que é o amarelo e o azul, quase que estilizando as cenas, né? Mas por quê? Vermelho, amarelo e azul são as cores do alvo do arco e da flecha do Kevin. Então ela tá marcando isso o tempo inteiro em todas as cenas pra gente ficar antecipando o que esse alvo e as cores desse alvo vão significar nessa narrativa. Eu acho simplesmente fantástico. Inclusive aquele close é genial, né? Na retina do Kevin que tem o arco. Maravilhoso. É sensacional e é tudo a ver com a estrutura do filme, que ela faz uma mistura ali de flashback, né? Os elementos do presente vão trazendo as questões do passado para ela, é uma montagem impressionante, assim. Os closes são muito lindos, é um absurdo de lindo, assim, tipo as unhas, as cascas de ovos, né? É cada detalhe, assim, de babá. O Ezra Miller, assim, pra mim, depois ele destruiu a carreira, eu não vi nenhum outro filme bom com ele. Tentei algumas vezes, mas, assim, não rola. E nesse filme ele tá espetacular. Esther, descompensada com a Tilda. Descompensada com a... Como é que chama aquela menina fofa que eu adoro? Descompensada agora, mas ele tá péssimo no filme. Descompensada é um filme que eu gosto, mas ele não está bem no filme, ele tá terrível. Tá. Né? Ele estraga o filme, um pouco. E é bem onírico também ao mesmo tempo. Gente, eu gostaria aqui de indicar o texto da Isabel sobre este filme no estante da sala, que é uma coisa maravilhosa. Ela analisa o figurino, tudo isso das cores aqui que estamos comentando. Por favor, leiam, se não leram ainda. Fica a dica aí. Voltando aqui, é um filme que mescla muito bem, assim, ele é muito equilibrado nos momentos de melancolia, de alguns respiros, assim, até na trilha sonora, tem umas músicas alegres, mas tudo culmina pra culpa ou pra depressão. É interessante, no Halloween ela não tinha nenhum doce na casa. Uns detalhes aí que às vezes na revisão eu não lembrava disso, mas que a gente vai analisando mais, né? Que ela só bebia e tal. Aquilo dela reconstruir o ambiente pra ele, né? Por mais que seja uma gravidez não desejada, obviamente, eu vejo que ela fez tudo, assim, que ela podia até mais, até depois. Porque é uma mãe que perdoa, que aceita, que consegue superar isso apesar do horror que foi a situação toda. Então, assim, eu não consigo culpar ela por isso, sabe? Porque eu acho que ela fez de tudo. Eu acho que o ódio dos dois era uma coisa meio recíproca, assim. Porque ele trollava ela muito. No momento que ela faz aquele quarto, né, que ela tem até uma referência linda a Um Teto Todo Seu da Virginia Woolf, que ela fala que todo mundo precisa. Ela põe aquele tanto de mapa, né, a vontade dela de escapar daquela realidade, e ele vai e detona com aquilo. Então, assim, o tempo todo eles estão... É uma provação entre os dois que é muito angustiante, sabe? É trabalhada de um jeito muito maravilhoso. O parto, né? O parto dela é uma coisa... É um segundo, é um berro. Não tem nenhum glamour, sabe? É só a dor. O parto é sci-fi, né? É uma cena louca, assim, porque é isso que tu falou, é só a dor, mas é, ao mesmo tempo, ela deformada, refletida na luminária. Ela deixa de ser uma pessoa, ela passa a ser um borrão e um grito de dor, assim. Parece uma cena de sci-fi, assim, como a cena em que ela tá no vestiário e tem um monte de mulheres grávidas ao redor dela e parece que não tem mulheres ao redor dela, tem barrigas, sabe? Sim. E ela isso toda é muito coberta, louco. né? Tipo, com roupas... Não tá aceitando aquilo como
como o dela, né? Até corporalmente mesmo. Essa perturbação mesmo da culpa desses flashbacks, depois a gente vai falar do You Were Never Really Here, ela traz muito disso de novo, né? É isso, eu gosto muito também de como isso toma conta dela. Inclusive essa leitura das cores, eu também fiz uma leitura no seguinte, que tá tão presente, já anunciando isso, que a Isabel muito bem apontou, essas cores do alvo, assim. Ao mesmo tempo, é como se a vida dela tivesse sido definida a partir dessas cores. Então, por isso que tá tudo tão presente. Essas cores estão tão presentes em tudo, assim, praticamente todas as cenas, né? Ela praticamente foi definida por isso, assim. Tudo que ela teve que enfrentar, tudo que ela teve que abrir mão, tudo que ela teve que tentar melhorar, e o tanto que ela era incompreendida, porque isso também me causava uma agonia, assim, porque ele era tão psicopata desde sempre que ele já conseguia mentir descaradamente, assim, para as outras pessoas, né, para os outros membros da família, e o pai nunca foi muito de perceber das coisas e nem de ouvir a mulher, né, a comunicação deles é terrível, então isso me causava muita agonia, o quanto que ela estava sozinha, também uma coisa muito própria desse ponto de vista dela, dessas lembranças dela e tudo mais, mas até nas lembranças boas, se a gente for reparar, tá sempre assim, meio que camuflado por esse vermelho, por borrado, porque é uma violência que ficou marcada, ficou definida pra ela, assim. E sobre o Ezra, eu acho que ele fez um filme bom, que foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu gosto dele nesse filme, acho legal, assim. Ok, bonitinho. E não gosto muito, mas... não amo não, mas passa, é lembrado. A questão dela, assim, de como que eu acho o comportamento dela. Eu acho que sim, ela tenta melhorar esse relacionamento, ela faz, assim, o que pode, mas ela também é muito dura. Às vezes ela fala algumas coisas que podem não ser essa violência gráfica, essa violência física, mas ela fala umas coisas muito duras. Por exemplo, quando ela fala, eu era feliz antes de você aparecer. Agora eu só quero ir pra até olha França. assim, tipo, fazendo não com a cabeça, assim, tipo, Exatamente. Não acredito que tá falando isso pra menina. Então, imagina, você criança, isso marca, cara, quando você escuta essas coisas. Ele já era um demônio, né? Mas isso marca. Assim. Então eu acho que tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que ela tenta, ela também deixa transparecer que não é cômodo pra ela, que não é uma coisa legal, assim, é uma coisa que ela trabalha. Tanto que ele joga na cara dela, né? Fala assim, a gente se acostuma, né? Você se acostuma comigo, assim. Eu acho que tem essas camadas, né? Acho que não tem um culpado. E por ser muito focado nela, assim, no que ela tá assistindo, nesse terror todo dela, eu acho que não tem nem como a gente apontar também no filme como que ele aborda essas coisas, porque essas culpas diversas, né? Porque uma criança que chora o tempo inteiro, ela com certeza tem um problema. E pode não ser um problema físico. Em todo médico que ela leva, acho que ela levou em 2, né? Um médico homem, quando ele era mais novinho, e depois numa médica mulher. Ambos falam que, olha, seu filho não tem problema nenhum. Aliás, a médica ainda fala, ele é um ótimo menino. Então, assim, você vê que você vê que o filme também traz essa camada, que existe aí também esse problema de não identificar essa necessidade do menino, essa necessidade terapêutica. Será que faria diferença? Talvez. Então, eu notei que também, para lembrar de falar da sonoplastia do filme, né, já foi citada em alguns momentos, né, a broca, que é sensacional, a forma como é utilizado. É sutil, mas os aplausos no filme é muito chocante. Os momentos que eles são utilizados. Tem uma hora que ela tá com uma roupa de luto e sai de casa, e aí tocam uns aplausos assim, meio televisivos, e você fica tipo, uau! E no momento, né, do crime, ele praticamente se curva para receber a plateia, então ele tá se sentindo ali ovacionado mesmo, né, o herói, um astro. É muito louco a forma como ela faz isso. Das chantagens do menino, né, tem a cicatriz que ele só passa a mãozinha assim, ela já, tá bom, vai ser do seu jeito, né, tipo, super chantagista, né, tipo, será que a mãe tem que aguentar tudo isso mesmo, sabe, tipo, é muita provocação, tipo, e é pejorativa essa relação da mãe com o filho, né, a gente vê a expressão muito utilizada, né, FDP, vamos fingir que não podemos falar palavrões aqui no Feito por Elas, mas é um palavrão que eu parei de falar, eu falo menos, assim, né, até PQP também, FDP, porque é culpabilização da mãe, sempre. Sempre. Sempre é a mãe que tá errado, que fez alguma coisa. É machismo, né? É machismo, até no xingamento. Tem uma hora que ele fala... Misoginia mesmo.
a hora que eles... Só abrindo um parênteses rapidinho aqui, aproveitando esse gancho que você falou. Porque tem uma hora no filme que eles saem pra jantar e ele fala, agora você vai me perguntar sobre uma menina e tal. E ele fala Kant. Na minha legenda estava traduzido como perguntar sobre uma garota. E eu falei, bom, a legenda tá colocando que ele falou algo normal, mas ele não falou algo normal. A legenda passou pano, basicamente. Exatamente. Exatamente. Pois é. E essa culpa tá até nos momentos que ela tá limpando aquela casa toda suja de tinta. É como se ela tivesse sangue nas mãos, né? Do crime dele. Então, vários reflexos disso. E muito sutis. Não precisa escrever, não precisa ler o livro. O despertador dela. Tem esse momento lindo que ela tá com o marido, que eu vejo que é uma comunicação difícil. Eu sinto que eles se amam. Tem uma química interessante. Mas igual, parece que ela bebe vinho, ele bebe cerveja. Tipo, é outra língua que eles falam. Tem um momento que eles estão na cama, assim, que é muito rápido. O despertador dela tá marcando, tipo, meia-noite. Meia-noite 1, já volta o problema. Então, tipo, ela tem 1 minuto de paz, sabe? E a Tilda encarna essas sutilezas muito bem, assim, né? Do caráter da mãe. E no caso do marido, eles falam outra língua, como tu falou, mas ele não ouve ela, né? Porque esse é um dos grandes problemas do que mostra ali. E ela tenta falar também, né? Tem vários momentos que você vê que ela respira pra falar e aí acontece alguma coisa. Precisamos falar mesmo, não se consegue falar sobre o Kevin, porque não dá tempo. Tá tanta coisa acontecendo que ele faz que não é possível conversar sobre isso. E isso que tu falou também sobre o xingamento culpabilizando a mãe, né? Isso é uma coisa que perpassa a sociedade, sei lá, vamos dizer ocidental, porque tá em comum com a nossa língua e com o inglês, pelo menos, né? De uma maneira brutal, e aí a gente também vê isso marcado no filme, que é, depois do ocorrido, quando não são as cenas de flashback, ela tentando conviver com a comunidade de novo, e ela sendo repetidamente agredida por essa comunidade, como se a culpa do que tivesse acontecido foi dela, porque se uma criança, um adolescente não se porta bem, ou tem um comportamento criminoso, ou qualquer coisa do tipo, a culpa é da mãe. Quem foi que criou? Então, é uma coisa que é jogada como um fardo pra cima dessa mulher, né? Sim, total. Que quando chegam os religiosos na casa dela, ela já fala, não, pode deixar, já sei que eu vou direto pro inferno. Obrigada. Essa cena é ótima. Essa foi a hora que eu ri. Maravilhoso. Ótimo. Esse foi o alívio cômico, porque eu falei, cara, é isso mesmo. E reparem também numa revisão, assim, que o filme tem notas em alguns pontos, na porta ou na parede. Tipo, tem um momento que é escape, outro é inspire, e mais próximo do final, no colégio, tem gigante em letras vermelhas, expect great things. Então, assim, vai alertando nesse texto rápido, dentro dos ambientes, o que pode acontecer ali. É outra coisa sensacional. Acho curioso também o fato dela ter um segundo bebê, né? Que é a menininha. Que é super... A gente fica pensando, será que é uma tentativa de ver se o problema estava no Kevin? Ou ela queria mesmo, sabe? Ou provocação, ou o que foi, ou aconteceu. Então é um momento curioso, essa garotinha, essa segunda filha. E acho também maravilhoso o comportamento dela no ato final, digamos assim, no presente do filme. Não é nem maravilhoso, é instigante. Como que ela tá pagando por isso, sim, recriando um novo ambiente, até submissa mesmo. Ele passa a camisa dele, repinta o quarto, tipo como se fosse, olha, eu tô pagando nessa vida aqui, sabe? É uma autopunição. Eu lavo as minhas mãos, eu tô fazendo tudo o que eu posso por esse menino ou por essa situação, assim. Por mais que ele tenha feito tudo, ela tá, tipo, se redimindo, vamos dizer assim, sabe? E as respostas que ele dá, né, também, tipo, não tem porquê, não tem certeza, não é uma coisa lógica de se entender tão fácil, assim, tudo que aconteceu. E a última frase do filme, né, que eu acho incrível, que é o policial que fala, your time is up, tipo, o tempo acabou, assim, e aí termina, sabe, é bem... Eu acho que é um dos poucos filmes muito fechadinhos, assim, que eu vejo ele deixa questões, mas ele tem uma narrativa bem fechada nesse sentido, e é maravilhoso, é muito fantástico. Também é o meu preferido dela, obviamente. Eu só queria comentar também que essas lembranças dela, assim, que são bem fragmentadas, né, que a gente acompanha, muito bem amarrado no filme pra gente entender o que aconteceu, mas são lembranças dela, então são muito marcadas também por situações que eu acho que ela enxerga como falha, sabe? Quando ela tá, assim, tomada pela culpa, por exemplo, essa parte do choro, quando ela pensa sobre isso, eu acho que ela pensa de uma perspectiva de culpa mesmo, assim,
de não conseguir lidar com aquilo. Aquela parte da bola também, a bola que ela não consegue fazer com que ele brinque. E quando ele consegue chutar uma bolinha, se jogar uma bolinha, já foi um alívio para ela. Ai, consegui, mas aí ele volta de novo. Essa parte também da violência, quando ela bate na mão dele, assim, a primeira. E isso, quando vem para ela, vem de uma forma muito sofrida. Então eu acho que esses fragmentos, ao mesmo tempo ela mostrando, assim, para si mesma e pra gente como espectador, né, ali tão absorvido pelo ponto de vista dela e tal. As partes em que ela se culpa, as partes em que ela não teve culpa, as partes em que a gente não compreende, nem ela mesma. E é por isso que eu acho que é um filme tão rico, assim, porque ele mostra até o incompreensível mesmo. São questões que às vezes não dá para você concluir, simplesmente. Eu acho que ele é complexo como a maternidade deve ser, né? Não sei, não. Seja a maternidade que for, mesmo que não seja compulsória, eu acho que é um reflexo, sabe? Sei lá, eu acho assim, ó, pra mim não existe medo maior do que, tipo, poxa, tu vai educar um novo ser humano, sabe? Eu acho que, claro, a situação dela é muito grave, é diferente de muitas mulheres. Eu acho que também essa coisa dessa troca, na verdade, eles têm uma troca de violências, né? Desde que ele era bebê. Me parece, às vezes, quando ela quer forçar, tipo, essa cena da bola, né? Que ela quer que ele aprenda, ela quer que ele brinque com a bola. Parece, assim, que ela tá querendo meio que dar um sinal de que, não, ó, eu tô fazendo tudo que os manuais mandam, eu tô estimulando uma criança, sabe? Só que é muito mais do que isso, sabe? Tem outras questões envolvidas e tudo mais. A Line construiu um mundo, né? Porque eu acho, pelo menos, toda a direção de arte, isso das placas que a Esther falou, tudo isso, assim, ó, ela deve ter, não sei como foi o processo, mas ela deve ter conversado muito com direção de arte, figurinista, porque, assim, é um conjunto muito bem amarrado. Tudo no filme tem um porquê, nada tá ali simplesmente como decoração ou como impacto visual. Tem uma função dentro da narrativa, né? Poxa, contar uma história dessas tão pesada, que talvez na mão de um diretor ou de uma diretora mais dado ao cambolesco, assim, fosse virar um drama familiar, na mão dela virou uma coisa muito bem feita e, assim, pra mim ela é precisa. Eu gosto mais do filme do que do livro, né? Porque o livro eu acho ele muito descritivo, assim, descritivo no sentido de falar o que tá acontecendo, né? E eu discordo dessas pessoas. Ah, não, mas no livro a gente percebe que o Kevin sofria, assim. Mas, cara, a gente percebe no filme que ele sofre, sabe? E eu acho que justamente por ser o ponto de vista da mãe, é que a gente nota que é um sofrimento conjunto. Na verdade, a família inteira tá sofrendo. Até aquele pai que parece um abobado, assim, que não presta atenção em nada, que não tá muito por dentro do que tá acontecendo na própria casa dele, mesmo ele sofre. Até porque depois vem um outro filho, né, e ele percebe que há uma diferença entre esses dois filhos. Será que a mulher dele é exagerada mesmo ou ela tá desesperada com, né, dois filhos, um completamente diferente do outro, e que ela tá tentando acertar nos dois? É um filme fechadinho. É a história daquela família muito bem fechada, assim. Eu sinto que ela amadureceu a partir do Kevin ali. No Kevin, parece que ela chegou num ponto ápice de tudo que ela começou a fazer desde lá dos curtas. Principalmente em fotografia, da fotografia não ser só um elemento, mas ter uma função narrativa, das cores terem uma função narrativa, que tudo é muito simbólico, né? Mas eu acho que precisamos falar sobre o Kevin, isso chega no limite máximo, assim, né? Tomara que, eu espero que, assim, que o próximo filme que eu assista dela seja melhor ainda. Mas, por enquanto, esse é o mais completo, assim. Sim. E antes da gente ir pro próximo filme, eu só queria recomendar também o podcast Perdidos na Estante, da Domênica Mendes, que teve a participação da Priscila Armani, do podcast O Que Assistir. Foi um episódio que foi feito naquele crossover literário que a gente fez no início do ano, onde nós falamos sobre Orlando com a própria Domênica, e elas conversaram justamente sobre o filme e o livro Precisamos Falar sobre o Kevin, e o programa é muito bom, sério mesmo, recomendo. Agora a gente vai falar sobre o último filme dela, o mais recente, né, a da Lainey Ramsey, We Were Never Really Here, de 2017, que ela define como um filme de ação de crise da meia-idade. O filme foi adaptado do livro do Jonathan Ames e traz a história de um soldado veterano, Joey, vivido por Joaquin Phoenix, que vive de localizar meninas desaparecidas, e no IMDb diz que quando um trabalho fica fora de controle, os pesadelos de Joey tomam conta dele,
e uma conspiração é descoberta, levando ao que pode ser uma viagem de morte ou seu despertar. Eu roubei do IMDb de novo, porque é outro filme que é bem difícil de descrever qual que é a sinopse, né? E esse filme foi lançado em Cannes no ano passado, foi aplaudido por 7 minutos no final da sua exibição. E ele recebeu o prêmio de melhor ator e de melhor roteiro, além da indicação à Palma, né? Então é isso, assim, né? Como a gente já mencionou nos elementos dos outros filmes, né? É outro filme em que a violência não é mostrada diretamente, tem uma exceção, né? Mas é uma exceção ficcional, depois a gente pode conversar sobre isso, é uma exceção onírica, mas a violência real ela não é mostrada. E ele é um pistoleiro de aluguel que salva essa menina, que é a Nina, né? Uma menina que ele tinha que buscar. E eu acho que um dos aspectos mais interessantes desse filme são justamente os aspectos sonoros, né? E a trilha do Johnny Greenwood, que é guitarrista do Radiohead, é uma coisa que eu destacaria, porque é absolutamente incrível. É um transe ficar ouvindo esse filme, assim. É um negócio... Eu não sou de reparar tanto em som, o pessoal sabe que eu geralmente reparo muito no visual e, tipo, o som às vezes me passa despercebido. Mas nesse filme não tem como, assim. E outra coisa que eu queria mencionar também era o Sean Baker, o cineasta, né, do Projeto Flórida e do Tangerine, né? Ele é usuário do Letterboxd e ele escreve as opiniões dele sobre os filmes lá, e eu acho que ele se tornou um dos usuários mais populares, né? E ele disse sobre esse filme que ele queria que fosse menos no estilo do Precisamos Falar Sobre Kevin e mais do Ratcatcher e do Movern Color. E nesse sentido, eu tenho que discordar dele, assim, porque eu acho que ele volta a fazer uma narrativa menos convencional, e pra mim, esse filme é tipo Ratcatcher e Movern Color em esteroides, assim. Ele é tipo uma narrativa inteira onírica. O que vocês acharam? Então, euzinha aqui, quero pedir desculpas, porque não vou poder opinar dessa vez. Vou fazer a Glória Pires do programa hoje. A Glória Pires desse programa, porque eu não vi o filme ainda, gente, infelizmente. Eu queria só comentar aqui, a trilha do Precisamos Falar Sobre Kevin também é do Johnny. Eu acho que é uma parceria que, né, tá dando certo, então. Muito mesmo válida. Porque o som do Precisamos Falar Sobre Kevin também já é um som que nos chama atenção, assim. E se nesse vocês estão falando que é até mais, então fiquei bem curioso. You Were Never Really Here. Que título difícil de falar. Devia ser um trava-línguas. É muito difícil esse título. Acho que a minha única crítica maior aqui vai ser o título, porque é um título complexo de falar. É um filme quase hermético, né? Um filme denso, bem onírico mesmo ali, muito viajandão. E eu gostei demais. Pasmem. Claro que eu ia amar. Muito perturbador, né? Essas visões que ele tem, como no Kevin, vai surgindo uns flashbacks ali cabulosos e tal. Me conectei bastante com o protagonista, né? Não é uma questão tipo, ele é homem, não vou me conectar, igual eu falei no lixo no primeiro filme. Nesse caso, sim, funcionou. Puta ator também, né? Como não amar. E vocês falaram do Johnny, Radiohead, vulgo melhor banda, melhores músicos. Tem esses detalhes, né? Que a Line é especialista, né? Tipo, ele encontrando a balinha verde que ele prefere pra ele comer, sabe? É umas coisas muito pontuais ali que ela faz. Ele tem uma série de brincadeiras de resistência, uns testes que ele faz, né? De quanto tempo que ele aguenta. Acho que isso, dele ser esse soldado mesmo, deve ser até um treinamento. E esse eu não sei... Ele tem um pouco André Arnold, mas eu senti muito Claire Denis também. Na vibe do filme. Sim. Tipo de... No estilo do filme mesmo, ele é um bocado diva Claire Denis. Bom, primeiro, gostei da definição de um cinema de ação aí, porque eu acho que, assim, o mote da história é o mote de muitos filmes de ação, se a gente for ver, né? Um cara traumatizado pela guerra que opta por ter uma profissão, digamos assim, né? Ligada à violência, ligada ao, enfim, a matar gente e tudo mais. Só que, assim, a gente tá com um olhar, e eu acho que ela consegue transmitir isso pro personagem. É um olhar, assim, é quase como você parar e entrar dentro da cabeça de alguém que tava lá na guerra e que viveu tudo aquilo
e que continua sendo atormentado, e isso é tão forte que você não consegue desvencilhar nada da sua vida, desses traumas, dessas coisas que você viveu. Eu gosto muito da interação dele com a Nina, né? Acho que funciona, acho que é talvez algum dos pontos altos do filme, e eu acho que a Line mostra que ela sabe fazer relação homem e mulher, não tô dizendo relação amorosa, mas assim, de personagens femininos e masculinos, né? Eu acho que ela consegue fazer isso. Então, a mãe do Kevin e o Kevin, o James e a menina lá no primeiro filme, e aqui, né, entre o Joaquin Phoenix e a Nina. Então, assim, ó, eu vou dizer que eu gostei do filme de primeira. Eu assisti e eu queria assistir de novo, porque a impressão que eu tive é que eu perdi alguma coisa, sabe? Eu fiquei viajando em algumas partes e achei que perdi algumas coisas. Acho que talvez numa revisão eu encontre mais pontos, assim, pra falar. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção, o fato da maldade ser mostrada fora da guerra. Porque ele, enfim, ele viveu o mal dentro da guerra, mas ele traz esse mal pra fora, né? Ele traz o mal pra relação de sociedade, né? Ele começa a perceber que não tem muita diferença entre uma trincheira e a cidade onde a gente vive. As violências são diferentes, mas elas continuam sendo violências. Terminei o filme dizendo, não, peraí, será que é só um trauma de guerra? Eu acho que o trauma vem de antes até dele ir pro campo de batalha. É uma coisa mais forte. E, bom, eu sou fã de cinema de ação, tanto que eu escrevo num site que só fala de filme de brucutu, que é um termo que eles usam lá, né? E às vezes eu dou umas viajadas, assim, porque eu acho que, no fundo, todo homem violento, todo cara que transforma seus traumas, suas frustrações em violência, ele é um garoto indefeso, sabe? Ele não sabe fazer outra coisa a não ser descer a porrada nos outros ou disparar, esvaziar uma arma na cabeça de alguém. Porque ele não tem argumentos, porque ele não consegue se comunicar com outras pessoas se não for dessa forma. Então, eu acho que claro que ali ela deixa isso muito aberto, muito mais escancarado, né? Os filmes de ação escondem isso por trás de uma imagem de um cara que faz justiça com as próprias mãos, de um cara valente, né? Pra mim, apesar de eu adorar esses filmes, nenhum cara desses de filme de ação é um cara violente. Na verdade, ele resolve tudo da forma mais abrupta que tem, né? Que é assim, eu não gostei do que você me disse, eu vou ali, quebro a tua cara e deu, tá tudo resolvido. Então, assim, é muito fácil fazer isso. E eu acho que nesse filme ela coloca um personagem que poderia ser qualquer um desses brucutu de filme de ação, porém demonstrando, entrando dos sentimentos dele, né? Do que move ele, por que ele escolheu fazer isso, por que ele tá salvando aquela menina, por que aquilo mexe com ele. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, pra mim ele é um filme de ação, sabe? E eu acho, claro, que um filme de ação é extremamente complexo e que vai além da fronteira do simplesmente colocar cenas de violência, até porque, enfim, a gente sabe que a violência nela é muito subjetiva, né, muito insinuada e pouco mostrada, apesar de ter uma cena, enfim, em que ela acontece, mas mesmo assim de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado. Mas assim, gostei muito do filme, não é o meu preferido, mas assim, eu acho que talvez numa revisão ele suba a nota no Letterboxd também. Mas acho que é um grande filme, eu acho que mereceu todas as polêmicas que teve, inclusive, acho que na época todo mundo apostava nele para que ele fosse mais premiado do que ele foi. E realmente, essas polêmicas eu acho que vêm justamente dessa dificuldade de tomar forma, de criar um corpo do que é essa narrativa que ela tá criando, porque é tudo muito na subjetividade. E tem vários pontos que tu mencionou, Bia, que eu tava pensando, assim, meio que em torno disso, assim, também. Por exemplo, essa coisa da narrativa do homem quebrado, né? Que é o cara que veio da guerra e tá traumatizado e não sei o que lá. Isso é um pouco que um estereótipo do gênero, né? Mas que ela subverte, né? Porque ela não tá tratando especificamente do trauma da guerra, justamente porque nos flashbacks a gente tem logo essa visão de que o problema já começa na infância, né? Então, se é um estresse pós-traumático, o trauma não necessariamente está vinculado somente à guerra, mas a guerra se soma a todas essas vivências, né? E nesse sentido, eu acho que a abertura do filme é assim, os 3 filmes que a gente conversou têm cenas de abertura muito marcantes, né? E esse aqui também, a gente já é jogado direto numa cena em que ele tá se sufocando com uma sacola.
Aviso de gatilho, pessoas, esse filme lida com temáticas relacionadas à depressão e suicídio. Então a gente é jogado direto nesse momento de extrema tensão, de autoviolência, e não sabe, a gente não conhece o personagem ainda, a gente não sabe o que tá acontecendo e tem que lidar com essa cena. E daí pra frente, tudo é uma extrema desconexão. Não tô dizendo que o filme é ruim, muito pelo contrário. Assim como vocês, eu gostei do filme, e eu tendo a achar que ele vai crescer conforme as revisões. Ele é um filme que me intrigou muito e me deixou pensando muito sobre ele dias depois de ter assistido. Só que essa subjetividade que eu digo, essa desconexão, é mais no sentido de que a gente tá acompanhando muito a narrativa dentro do pensamento do Joey e pouco nos acontecimentos externos. Então, por exemplo, eu li numa entrevista, inclusive, a Lainey Ramsey falando que para guiar a atuação do Joaquin Phoenix, ela dava para ele um áudio para ele ficar ouvindo, que era um barulho de trovoada com som de tiro no fundo, que era para ele usar aquilo para entender como que o personagem estava se sentindo. Então, tipo, percebam o tamanho da subjetividade do que ela estava tentando criar, que ela já tinha a percepção que é um temporal dentro da cabeça dele e a violência e tudo isso, e o Joaquin Phoenix tendo que externar isso. E ele consegue. Gente, que ator, né? A cena em que ele quebra de vez no quarto de hotel e começa a chorar e dizer que eu sou fraco, aquilo ali é o tipo clipe que passa na indicação ao Oscar, só que esse tipo de filme nunca é indicado ao Oscar, né? Exatamente. Então, eu não tô sabendo lidar com esse filme, mas não num sentido assim de que eu não gostei do filme. É só que ele é tão intenso, tão imersivo, que é difícil, assim, eu não consigo segurar ele na mão, sabe? Ele é uma bolha de sabão, só que é uma bolha de sabão cheia de violência. Eu não sei descrever ele. Uma bolha de sangue. Isa, sabe isso que eu fiquei pensando? Porque, assim, quando saiu, e, enfim, se a gente for ver todo o processo de divulgação, é focado na questão do homem quebrado, né? Uhum. Enfim, as pessoas precisam fazer uma sinopse. E isso que jogam, né? Um cara que passou pela guerra e tal e tudo mais. E aí eu lembro que na época eu cogitei escrever sobre o filme. Só que aí eu acabei não assistindo. Eu fui assistir agora pro podcast. Mas, cara, com certeza eu não ia conseguir escrever sobre esse filme num site feito pra cinema de ação, sabe? Eu acho que eu ia ter que botar uma tarja vermelha assim. Homens, vocês que acham que vão ver mais um filme de ação sobre homens que voltaram da guerra, não vão ver isso. Se preparem, porque não é isso. Porque, assim, é isso que tu disse. Isso de saber o que ela fazia pra motivar o ator, nossa, aí mesmo que ganhou outro significado. Porque, assim, é um homem, literalmente um homem atormentado, né? A violência vem de muito antes. Na verdade, a guerra aflora outros traumas que tu já tinha, e isso percebe-se nele, né? Na verdade, digamos que é uma desculpa. Você tá ali naquele ambiente de confronto e tudo mais, e as coisas, todas as violências que tu já viveu, as pequenas, as grandes, as que tu nem percebia que era violência no momento que tava vivendo, aparecem. Porque, assim, mais uma vez, constrói a atmosfera, né? Porque tu sai do filme, sinceramente, assim, se me pedissem pra contar esse filme, eu não sei se eu conseguiria contar sem falar que são coisas da cabeça do personagem, são coisas... Então, assim, essa cena não tá ali simplesmente pra fazer a história andar. Ela tá ali porque ela tem um significado pra pessoa, né, pro personagem, e pra gente que tá assistindo, que tá envolvido no olhar dele, né? Realmente, assim, eu acho que é o tipo de filme... E, sei lá, a gente talvez tenha que assistir várias vezes e repensá-lo várias vezes, porque pra mim foi muito complexo, sabe? Então, assim, inclusive, eu anotei aqui no papelzinho, assim, não sei o que falar sobre esse filme definitivamente. Então, eu fiz pra mim, tudo que eu anotei não é real e é real ao mesmo tempo, sabe? E nesse sentido de ser na cabeça dele, também é muito significativo que a única cena real de violência no filme não seja real, né? Seja uma imaginação dele e seja o momento em que fica marcado o desejo dele de renascimento, de recomeço. Exato. Então, assim como o Kevin, no filme anterior, aprende por meio da violência, aqui ele só renasce por meio da violência. A escolha dele de viver é marcada pelo imagético da morte. E aí ele vem com um final típico de filme de ação, né? Que é a redenção. Que é a busca pela redenção. E aí, claro, que de um jeito único e tudo mais.
Mas no fim das contas, mais uma vez ela colocando a imaginação dos personagens, né, como forma de esperança, que já tinha lá no primeiro filme, que aqui, claro, aqui em outro sentido, e também porque é um cara mais velho também, né? Fazer isso, o que ela mostra lá com o James no primeiro filme é diferente aqui, mas tem o mesmo sentido, que é buscar um renascimento, um recomeço, né? E para fazer um paralelo, pensando nessa situação assim que as meninas, no caso especificamente da Nina, né, que é a menina que ele resgata, elas estão em uma casa que a gente vê ali que é um local de tráfico de meninas para exploração sexual e tal. E ele salva ela e se cria esse relacionamento, como falou, não no sentido afetivo sexual, mas num sentido mais de amizade entre os dois, porque eu fiquei fazendo uma comparação com o filme O Profissional, né? Sim. Que, assim, é um filme que eu particularmente não gosto, mas que ele praticamente faz a narrativa oposta, que é um cara que tem uma amizade com uma menina, só que o filme cria todo um subtexto que é basicamente de pedofilia. Então, e aqui é o contrário, né? A Laine, ela deixa extremamente claro que a relação entre os dois é de cuidado e é de ternura. Ele quer cuidar dessa menina que tá desprotegida. Paternal mesmo, né? Total. E até o fato dele se portar como um pai pra ela tem a ver também com os gatilhos que ele tem, sabe? A falta dele de um afeto, né, lá na infância faz também com que ele tenha esse cuidado com ela. Na verdade, ele não quer simplesmente salvá-la porque essa é a missão dele. Ele quer salvá-la porque ele gosta dela, porque ele quer cuidar dela, tanto quanto o pai que contratou ele pra fazer essa busca, sabe? E é louco porque é muito silencioso, né? Assim, acho um puta mérito também. Porque as descobertas que a gente faz também estão na imagem, assim. Ele poupa a gente de diálogos imbecis, inúteis e tal. Tem os indícios, né? Tipo, o sangue que aparece no interruptor. Aí alguém chegou aqui, sabe? Não precisa ter muita explicação, né? Ela lindamente trabalhando com imagens novamente. Eu acho que é a sequência mais incrível desse filme, que dá pra também traçar um paralelo fácil com o Old Boy, que é justamente quando ele chega pra salvar a Nina, e ele chega armado com um martelo, assim como aquele plano, sequência que todo mundo conhece do Old Boy, do corredor. E a Laine Ramsey, ela é tão sutil nessa forma de tratar a violência física que ela não nos mostra ele matando ou agredindo esses seguranças desse local de tráfico de meninas com o martelo. Ela mostra a imagem da câmera de segurança em preto e branco, de longe e sem som. E a gente só sabe o que tá acontecendo. É, ao mesmo tempo, uma sutileza, um cuidado e uma elegância pra tratar essa violência que poderia ter sido tão gráfica naquele momento. E a gente sabe o que aconteceu ali. Aquilo ali é a cena do Old Boy, só que é um tratamento completamente diferente. Bem classudo mesmo. E eu acho que não é nem o objetivo dela, né? Ela não quer fazer o que o Old Boy faz com a gente, que é justamente a violência gráfica e digamos que o barato da cena tá nisso. A ideia dela é assim, você sabe o que tá acontecendo aqui, isso não é importante pra história, mas ao mesmo tempo vocês precisam saber o que tá acontecendo. Por isso que ela mostra de longe, né? Então, assim, a gente sabe, e talvez por isso choque tanto quanto a cena do Old Boy, né? Porque a gente sabe o que tá acontecendo ali. E eu sempre acho que é muito mais forte a gente imaginar o barulho, o sangue escorrendo, as coisas acontecendo, do que ver. Que viu, tá visto. Agora, você ficar imaginando, sabe? Com certeza a violência dentro da cabeça da gente é muito maior, às vezes, do que ser mostrada. E eu acho que ela consegue muito bem. Eu tinha me esquecido, essa cena realmente é brilhante, assim, mais um motivo para ela rever esse filme. Uma coisinha aqui, que é a relação com psicose, que eu achei muito bem colocada, né? Porque ele mora com a mãe e tal. E aqui tem uma redenção do Kevin. Tem uma referência massa no Psicose, ele brinca com isso, né? Que ela tá assistindo. E é uma relação massa entre os dois, né? Não é como rola no Kevin, que é uma relação entre mãe e filho, né? Aqui é uma relação massa com a mãe que ele tem. E é um personagem fascinante, sabe? A tatu mal feita que ele tem. Ele arranca as páginas dos livros, né? Tem um momento de queimar a Bíblia. O ritual que acontece no filme também, que não vou citar qual a cena, mas é mágico, assim, é muito bonito tudo que ela faz. Então, filmaço. Já quero rever também depois da nossa discussão.
E o final é lindo também, né, gente? É super isso mesmo que vocês falaram, essa esperança triste, assim, não saber pra onde ir, mas tá onde é bonito, né? Bora lá. Bom, a gente já percebe que temos muitos elogios para toda a filmografia da Laine Ramsey, né? Recomendamos a todo mundo que estiver ouvindo, por favor. A gente soltou 1000 spoilers, então eu espero que vocês já tenham assistido o filme pra estar ouvindo o programa. Mas assim, caso não tenham assistido, assistam aos filmes, porque vale a pena demais. E, Bia, a gente queria agradecer muito a tua participação. Tu contribuiu muito para esse programa, foi muito legal. Foi ótimo mesmo. É sempre um prazer muito grande a gente poder conversar com pessoas que estão apaixonadas também pelo cinema que a gente está discutindo. Então, obrigada mesmo. E se quiser deixar novamente a indicação dos jabás para quem estiver ouvindo. Primeiro, antes de tudo, eu queria dizer que eu realizei o sonho de participar do Feito por Elas. Pra ter uma ideia, tem o João Pedro Gibran, que é meu colega lá no Formiga Elétrica, ele sempre me perguntava, quando é que tu vai participar do Feito por Elas? Quando é que tu vai... E eu digo, agora estou realizando meu sonho e agora ele poderá me ouvir aqui. Então, gurias, muito obrigada. Tô cheia de anotações, saí com mais papel do que entrei na gravação. Eba! E tudo mais. E assim, incrível, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre essas diretoras, porque no fundo, né, as pessoas às vezes esquecem que o quanto faz diferença, não só pra gente que é mulher, ter uma mulher atrás das câmeras. Tenho certeza, a gente tá falando ali por último de um filme de ação, que talvez, por ser tratado como filme de ação, chame a atenção mais dos homens. A gente tem essa imagem de filme de homem e filme de mulher, que é uma grande bobagem, mas que tem um outro olhar ali. E esse olhar não tá à toa, esse olhar não caiu do céu. E aí, eu queria agradecer muito. Então, assim, quem quiser saber, ouvir um pouco lá, eu falar da grande paixão da minha vida, que é o cinema, tem o Bia na Toca, que tá lá no Facebook, é só entrar na página da Toca Audiovisual, que é a produtora, né, que faz o Bia na Toca. E quem quiser saber, eu tô sempre escrevendo no Formiga Elétrica sobre cinema, sobre livros também, quadrinhos, e também na Action News, onde eu escrevo sobre filmes de ação. Sou a única mulher que escreve lá, então se você quiser ter um olhar de uma crítica mulher de cinema sobre o cinema e desses homens brucutus, então é só dar uma olhada aí, eu tô sempre nas redes sociais, quem quiser me seguir, Bianca Zasso, e muito, 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 muito obrigada por me convidarem e podem chamar sempre, que se eu puder, eu vou participar. É nóis. Ai, que ótimo. Que linda, que linda. A gente que agradece você ter aceitado o convite, né, gente? Sim, maravilhoso. e a gente vai colocar os links todos na postagem, então quem quiser acessar os trabalhos da Bia, é só acessar também o nosso post que vai estar tudo lá. E, inclusive, a gente lembra também que os principais filmes e as referências que foram mencionados aqui no programa vão estar no link do post, tá bom? E, por favor, sigam Feito por Elas nas redes sociais. Deixe o feedback de vocês. Pode ser em qualquer uma delas, ou no SoundCloud, Twitter, Facebook, Instagram, ou no nosso e-mail. Obrigada, Raquel. contato@feitoporelas.com.br. E, além dessas redes sociais, vocês vão encontrar a gente no Letterboxd, onde a gente posta sempre os filmes que foram comentados durante esse episódio, com a média das nossas notas, para que vocês possam ter uma noção quantitativa do que a gente conversa qualitativamente aqui no podcast. E se vocês puderem também avaliar a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade, ou se não utilizar o iTunes, indicar para amigas e amigos para que eles comecem a ouvir o nosso programa, sempre é uma grande ajuda. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon, então colabora com a gente, padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Nossas madrinhas e nossos padrinhos fazem parte de um grupo fechado no Facebook, onde a gente define quais são as próximas pautas, então todos os programas que nós fazemos são decididos em votação com madrinhas e padrinhos, e também recebem uma newsletter quinzenal com os lançamentos do cinema, com dicas de leitura, dicas de Netflix e com textos interessantes, links, enfim. A gente faz uma curadoria bacana para
para que vocês tenham acesso a mais material e mais conteúdo sobre cinema, gênero, televisão, feminismo, representatividade. Então vale muito a pena amadrinhar e apadrinhar o Feito por Elas. Obrigada, gente, pela audiência e até o próximo programa. Beijo, Valeu, beijo. pessoal. Foi demais. Até a próxima.